Na minha última visita a uma congregação, alguns publicadores me procuraram e me perguntaram se eu tenho certeza que o escravo fiel e prudente é realmente o canal que Jeová usa hoje na terra. E eu fiquei muito surpreso com esta pergunta, porque como que pode uma pessoa que diz que ama a Jeová duvidar do nosso querido e amado escravo fiel e prudente? O nosso querido e amado escravo fiel e prudente, lá de Mateus capítulo 24, versículo 45, com certeza é um grupo composto de cristãos que nos explicam a verdade nesses últimos dias. E esse escravo fiel e prudente cometeu alguns deslizes, é verdade. Fez algumas falsas profecias, falsos ensinos, porque profecia significa aquele que profere. Então, uma profecia enganosa, uma profecia errada, não pode ser uma profecia verdadeira. Mas se eu concordar com esses publicadores, eu serei desassociado aqui, vocês compreendem? Eu serei desassociado, e eu não quero ser desassociado, meus irmãos. Eu recebo aqui ajuda de custo da Watchtower, eu recebo aqui hospedarias com bastante conforto. Quando eu quero comer um filé mignon, sempre tem um irmão rico que fez curso superior e ganha um pouco mais que os outros irmãos. E eu prefiro me hospedar na casa dele. Eu e minha esposa também gosta de conforto, gosta de luxo. Não é? Nós gostamos de assistir TV nessas TV grande de 80, 90, 100 polegadas. Agora nós vamos nas casas desses irmãos mais humildes, que tem televisão de tubo ainda. Isso daí é bocomoco, isso é coisa ultrapassada. Você não sabe o que é bocomoco? Bocomoco é aquela coisa antiga, antiquada, sabe? Ah, não, eu gosto de conforto. Nós gostamos de conforto. Porque se os nossos irmãos lá de Walker, nos Estados Unidos, podem morar numa mansão tipo hotel 5 estrelas, por que nós também não podemos? Afinal, nós somos os maiorais aqui, nós somos os superintendentes viajantes, então nós precisamos ser bem tratados. Então, se o escravo fiel e discreto proferir uma mentira, irmãos, vocês ignoram isso, entendeu? Porque nós somos acostumados a crer que Deus é um Deus de revelação progressiva, mas, ao mesmo tempo, nós ensinamos que são verdades crescentes. Verdades crescentes. Não é? Outro dia um publicador me procurou aqui e falou para mim que um pé de maçã, por exemplo, ele produz maçã verde, depois a maçã ela se torna madura, ela muda de cor. Então essa verdade crescente, que era uma maçã verde, passou a ser uma maçã madura. E ele provou para mim que a maçã continuava maçã. Ela era uma maçã verde, mas continuou maçã, mesmo sendo madura. Agora, se aplicar a verdade crescente de que o Armagedon ia vir em 1914 e não veio, e depois foi feita uma adaptação de que Jesus veio invisivelmente em 1914, não tem nada a ver com essa ilustração da verdade crescente, porque o que aconteceu mesmo foi uma mentira esfarrapada, que é uma falsa profecia. Mas eu não sou instruído para concordar com isso aqui, porque o que aconteceu mesmo foi uma mentira esfarrapada, que é uma falsa profecia. Mas eu não sou instruído para concordar com isso aqui perante vocês. Eu tenho que chegar aqui e camuflar o corpo governante como se eu, o corpo governante, ou escravo fiel e discreto, ou escravo fiel e prudente, que agora mudou, né? Estava muito cansativo falar, né, escravo discreto. Agora nós mudamos um pouco, né? Nós demos uma nova roupagem para essa juventude que está chegando aqui agora, para eles pegarem um novo escravo, assim, diferenciado, que tem estúdio cinematográfico programado para ser efetivado em 2027, não é, meu irmão? É porque lá em 1900 já tinha lá o nosso irmão Charles Taze Russell com o fotodrama da criação, ele já produzia filmes, né, explicando as teorias dele, da pirâmide, né? E diga-se de passagem que o W.E. Van Amburgh, o sucessor do Charles Taze Russell, ele pegou os rascunhos do Charles Taze Russell, porque o Charles Taze Russell morreu em 1916 num vagão de trem. Frustrado, decepcionado e deprimido que as profecias dele não tinham se cumprido. Né? E a esposa também não vivia muito bem com ele, né? E ele vivia sozinho, tentou dar em cima lá da empregada,
Entendeu? Aí fizeram um acordo de cavaleiros lá, para que, assim como fizeram lá com a senhora Ellen White, né? Fizeram um acordo de cavaleiros com ela, porque ela disse que não, jamais ela teria plagiado outros escritores, né? Que ela nunca teria plagiado outros escritores nas bibliotecas, nos livros que ela lia. E fizeram um acordo de cavaleiros lá, né? Os adventistas, né? Fizeram um acordo de cavaleiros lá, para não condenarem ela como plagiadora, porque plágio é crime, é roubo. Então fizeram um acordo de cavaleiros lá, deram dinheiro lá para a família do escritor dos livros que ela lia, depois ela copiava, mudava algumas palavras, dizendo que a autoria dela, que era Deus que revelava para ela, entendeu? Isso é tudo falácia desses falsos profetas, mas deixa pra lá, entendeu? Agora, o Charles Taze Russell, ele morreu e deixou aqueles rascunhos, e o W. Van Amburger, ele fazia parte de uma comissão de 5 membros que eram para inspecionar as literaturas que o Charles Taze Russell escrevia, para ver se tinha mesmo a verdade ali, se tivesse alguma mentira, eles não poderiam publicar. Então, o Van Amburger era o encarregado lá, entendeu? Mas mesmo assim, ele pegou os escritos lá do falecido Charles Taze Russell, né, aqueles rascunhos deles, né? Aquela minuta que ele tinha deixado ali. E pegou essa minuta e o juiz Rutherford autorizou que ele publicasse, né? No Mistério Consumado. Estudo das Escrituras. E foram vários volumes. E num desses volumes ele afirmava lá que o irmão Charles Taze Russell, mesmo depois de morto, estava supervisionando a obra teocrática. Ele tinha plena convicção disso. Entendeu? Muito embora eu, né, não sou tão inteligente assim, mas eu percebi que havia uma contradição, né? E sabemos que o verdadeiro Deus não é um Deus de contradição, porque ele não é um Deus de confusão, não é? Não existe variação na virada da sombra com o nosso Criador, conforme disse Tiago, né? Deus, ele é um Deus que não muda, ele está sempre com a verdade. Ainda bem, né? Ainda bem que o nosso Deus não muda, porque já imaginou se ele prometer que vai nascer o sol amanhã e não nascer o sol amanhã? Nós vamos morrer congelados, não é verdade? Porque o sol, ele nos dá vida, energia, nos aquece. Se o sol não brilhar para nós, até as cobras morrem, né? Até os répteis que têm sangue frio, eles morrem, porque eles precisam do sol. Imagine nós que estamos sangue quente, né? Nós precisamos do sol para reparar as nossas células, para produzir as vitaminas, para que nossos ossos não sofram assim uma metamorfose e nós passamos a sofrer de osteomielite ou de arteriosclerose, que também o sol influencia na formação das placas de gordura em nosso organismo, e nós podemos sofrer de osteoporose também, por falta de vitamina D nos nossos ossos, no que solidifica o cálcio, e precisamos do sol, né? Não adianta você comer cenoura e não tomar sol, que você não vai ter a solidificação do seu osso, do cálcio no seu osso, para endurecê-lo. Então, o irmão Charles Taze Russell, ele pisou muito na bola, ele fez muitas falsas profecias, mas não podia se admitir publicamente essas falsas profecias que ele dizia, vocês estão entendendo? Então, tem que dar uma nova roupagem. Mas o irmão Van Amburger, né, o W. Van Amburger, ele publicou os livros aí do Charles Taze Russell, e eles ensinavam lá que pasmem agora, pasmem, atentem para a minha ênfase. Ele publicava que a pirâmide de Gizé era a Bíblia número 1, pessoal. A Bíblia número 1 é a pirâmide de Gizé, A pirâmide de Gizé era a Bíblia número 1, pessoal. A Bíblia número 1 é a pirâmide de Gizé, E a nossa Bíblia Sagrada ficou em segundo plano, ficou a segunda Bíblia. O que, irmão? Segunda Bíblia? Sim, a nossa Bíblia Sagrada ficou a segunda Bíblia, porque a Bíblia número 1 é a pirâmide, dizia o Van Amburger. Entendeu? E o irmão Rutherford assinou embaixo, porque ele era um juiz, ele falou, não, se der algum problema aqui, deixa comigo aqui que eu resolvo, né? Eu fui juiz, fui promotor de justiça, né? Fui juiz substituto aqui, fiquei alguns meses de juiz aí, mas deixa comigo aí que eu resolvo, né? Conheço a lei, encontro brechas na lei aqui, e eu dou um jeitinho na situação aí, entendeu? Então tudo bem, vamos publicar, né? Porque nós estamos precisando entrar faturamento aqui para nossa gráfica. Porque como é que nós vamos pagar todas as despesas desses betelitas aqui, essas gráficas girando tudo? Tá certo que Jesus não tinha onde deitar a cabeça, né? Jesus disse, de graça recebesse, de graça dai. Mas Jesus pregou um cristianismo assim primitivo, era estudar a Bíblia nas casas, assim, como o apóstolo Paulo. Agora nós não, nós queremos salões do reino suntuosos, luxuosos, não é? Salões de assembleia com luxo, não é verdade? Nós precisamos disso, né, irmão? Porque aquele Jesus era antiquado, né, irmão? Então, temos que modificar, temos que modernizar, né? Então, e precisávamos colocar esses livros. Então imagine só, pessoal, as pirâmides eram a Bíblia número 1. Por quê? Para dar ênfase nas pirâmides, porque a febre daquela época era as pirâmides. Então nas pirâmides tinha as datas, as profecias lá de 1914, 1925 e todas aquelas falsas profecias que nós sabemos que não se cumpriram e que nós dissemos que eram verdades crescentes, mas verdade crescente coisa nenhuma, porque a verdade é a verdade, mesmo que ela estiver crescendo, ela vai ser sempre a verdade. A maçã verde vai amadurecer, vai mudar de cor, mas ela vai continuar sendo maçã. As propriedades químicas e fisiológicas dela vão continuar sendo de maçã. Agora, ensinar mentira, dizendo que essas mentiras são verdades crescentes, tem a dó, né, irmão? Mas eu não sou
pago para dizer isso aqui, porque senão eles vão puxar meu tapete, irmãos, entendeu? Então, eu quero que vocês entendam isso, por favor, e aplaudam se vocês gostaram daquilo que eu falei aqui agora.